Boa noite, bom domingo, bom feliz Dia dos Pais para quem é papai, para quem não é papai também, que tem o seu papai vivo e tudo mais, né? Presente para quem pretende ser pai, assim como eu, né? Seguinte, por que que demorou esse vídeo? Geralmente, como vocês sabem, o jogo acontece e uma hora depois existe o pós-jogo. Por que que esse vídeo tá demorando um pouquinho mais para sair? Porque eu resolvi separar esse vídeo em tópicos. Eu separei esse vídeo em 4 tópicos que eu vou demorar para falar sobre cada um deles. Então aqui embaixo vai estar a minutagem dos capítulos. Se você quiser só ver o pós-jogo, se você quiser ver o vídeo inteiro, tamo junto aí. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas eu estimo ali entre 15 e 20 minutos, até um pouquinho mais, talvez, né? Então eu vou falar sobre 4 tópicos aqui. O primeiro vai ser o jogo em si, né? Porque eu não vou demorar muito para falar. Foi um jogo contra o Curitiba que a gente jogou em casa, ou seja, a vitória era obrigação. Eu vou falar também sobre quarta-feira, agora, né, contra São Paulo. Eu vou falar sobre Sul-Americana e eu vou falar sobre encerramento de ciclos, né? Então, se você quiser pular para algum tópico, tá aí embaixo os capítulos tudo bonitinho, a monitagem certinha para você poder pular. Se você quiser assistir o vídeo inteiro, tamo aí o vídeo inteiro para você poder assistir, né? Primeiramente, meu nome é Calmento, você está no canal do Sofredor Corintiano. Se você quiser deixar o like para fortalecer nós aí e esse vídeo chegar a cada vez mais corintianos possível, tamo junto. Inscreva-se também, valeu? Mas é o seguinte, jogo Corinthians 3-1 Curitiba, né, um dos últimos colocados do campeonato, até seria o último se não fosse o Vasco e tudo mais, né? E o Corinthians ganhou de 3-1. O primeiro tempo, cara, o primeiro tempo do Corinthians foi uma coisa lamentável, né? Os caras fez um gol contra, né, do Murilo. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo. O Luxemburgo chegou com 3 substituições, né, logo de intervalo, saiu principalmente com o Fagner e com o Fábio Santos, entrou com o Bruno Mendes e com o Bidu, e lá na frente se colocou o Wesley, né? O Wesley que para mim tem que ser o titular no lugar do Roger Guedes, que foi embora, e do lado direito, infelizmente o Watson vai ter que perder a posição porque o Rojas é titular. Inclusive foi dada a camisa 10 pro cara. Não tem o que fazer, né, Adson? Sinto muito, mas você não é jogador, principalmente não é um jogador do late do Rojas. Aí você vai falar, pô, o cara acabou de chegar, já ganhou a 10, qualquer pessoa ganha 10. Eu não acho que ele é qualquer pessoa, ele foi camisa 10 por muito tempo, né? Mas ele tá com aí esse problema que, desde que ele chegou no Corinthians, ele tem mais jogos assistidos de casa do que jogo em campo, né? Esperamos aí que a diretoria tenha feito a coisa certa e que o Rojas esteja no caminho de se tornar um baita camisa 10 no Corinthians aí. Ele que entrou no final do jogo e tudo mais, né? O Corinthians ganhou de 3-1, como eu falei, o primeiro tempo foi horroroso, né? Um dos primeiros tempos mais ridículos que eu já vi do Corinthians, né? Foi tenebroso, o Corinthians mal chutou a gol, aí o segundo tempo foi simplesmente em 5 minutos a gente tinha virado, né? Acho que se eu não me engano, com 8 minutos já tava 2-1, se eu não me engano. Um gol cagado do Gil, um gol cagado do Yuri Alberto, e o único gol que realmente foi foi pretendido ser feito o gol ali foi o gol do Wesley. O Wesley, como eu falei, eu queria muito que ele fosse titular, né? O Luxemburgo tem esse negócio de ficar testando jogadores ali na esquerda para poder colocar alguém no lugar do Roger Guedes, mas para mim não tem nem conversa. Para mim, o Wesley é o titular no lugar do Roger Guedes. Fora isso, depois que a gente fez 3-1, não existiu mais jogo, né? O Curitiba já é um time fraquíssimo, inclusive o gol que eles fizeram foi a gente que fez, né? Foi o Murilo que fez. É um time fraquíssimo, é um time que vai cair de novo, né? Mano, não tem nem o que fazer num jogo desse. Era 3 pontos, né? O primeiro turno basicamente acabou, a gente tem um jogo contra o Grêmio ainda de final, mas o primeiro turno cronologicamente acabou, obviamente tem esse jogo atrasado para fazer. E teve um vídeo que eu soltei aí esses tempos, né, um tempo atrás, que eu falava que o Corinthians precisava fazer 23 pontos no mínimo cada turno, né? Aí cada turno 46 escapava da zona de rebaixamento, né? Mas vou falar para você, a gente fez exatamente 23. E eu espero que a gente melhore muito no segundo turno, né? Espero que o segundo turno seja muito melhor para a gente abocanhar alguma coisa. Se não abocanhar uma Sul-Americana, pelo menos uma Copa do Brasil, por resultado do Brasileirão. Obviamente, existe a possibilidade de a gente ser campeão da Copa do Brasil e ser campeão da Sul-Americana. Existe essa possibilidade, não estou falando que vai ser, mas existe essa possibilidade e
Espero que pelo menos entre ali os 10, né, colocados, se possível os 8 melhores colocados do Brasileiro. Um time que terminou entre os 4 do ano passado deveria terminar esse ano, né? Mas como a gente sabe, a diretoria do Duílio Monteiro Alves gosta de fazer uma porrada de cagada, né? Enfim, sobre o jogo é isso, o pós-jogo termina aqui, certo? Aos basicamente 5 minutos. Vamos falar agora sobre quarta-feira. Cara, quarta-feira, basicamente, até agora, é o jogo mais importante do ano. É o jogo mais importante do ano até agora, certo? Que é um jogo que é um clássico e é uma semifinal de Copa do Brasil. A gente tem um nome, não um nome, né? Um legado a zelar, que é o legado de somos muito superiores ao São Paulo no quesito mata-mata. No quesito mata-mata, a gente tem 17 vitórias contra 7 dos caras. É muita coisa. Ah, mas a gente perdeu ano passado. Exatamente. A gente perdeu ano passado. Não podemos perder mais uma, né? E a gente começou ganhando o primeiro jogo 2-1, Renato Augusto gênio. E a gente precisa, porque precisa passar de qualquer jeito, né? Sangue no olho, tapa na orelha, tudo que vocês sabem, guerra é guerra é guerra, né? É basicamente, como eu falei pra vocês, o jogo mais importante de 2023 para o Esporte Clube Corinthians Paulista até agora. Obviamente, se a gente passar, aí o jogo mais importante vai ser a final. Mas, cara, é muito importante que a gente passe. E a torcida demonstrou muito, né? Porque a gente jogou esse jogo em casa e o próximo jogo não vai ser em casa, né? Por sorteio. E basicamente a torcida deu o recado, né? Falou, teve cantos de é guerra, quarta-feira é guerra, teve cantos de sangue no olho, tapa na orelha, Corinthians não é brincadeira, teve cantos de incentivo aos jogadores e vai ter, se não me engano, na terça-feira um treino aberto para poder motivar os jogadores ainda mais. Cara, eu não vejo o Corinthians perdendo essa vaga para final, de verdade. É um jogo que os jogadores do Corinthians têm que entrar 150% motivado. Não existe entrar não pilhado nesse jogo, tá certo? É um jogo que o Corinthians precisa entrar querendo mostrar tudo o que o corintiano precisa ver, certo? Porque a gente vem sofrendo muita coisa nesses últimos anos, né? Principalmente por causa da diretoria, a gente merece algumas alegrias. E derrotar rival, né? Que o próprio São Paulo derrotou um rival na última, numa fase anterior, antes de pegar a gente, né? Porque seria Corinthians e Palmeiras se o Palmeiras tivesse passado. Derrotar rival é uma das alegrias que o corintiano precisa passar, cara. Né? Não só derrotar, mas eliminar um rival na casa dos caras, e se possível com gol, se possível com chute na bandeirinha, certo? Porque como eu falei no pós-jogo do Corinthians 2-1 São Paulo, né? Eu falei, eu respondo por mim, tá certo? Então eu falei, ó, beleza que você fez isso, você levou um cartão amarelo por burrice e tudo mais, mas aí se na hora que acontecer isso na casa de vocês não reclamam. Espero que a gente faça um gol na quarta-feira e que qualquer jogador que seja o Cássio fez gol, né, não vai acontecer, mas Cássio fez gol, vai lá, chuta a bandeirinha dos caras. O mais alto possível para pegar no símbolo. Ah, mas não é, como é que fala? Mas isso aí não é desrespeito? Ah, os caras desrespeitou a gente. Chumbo trocado não dói, não é mesmo? Não é assim que o pessoal fala? Então, o bagulho é o seguinte, se tá liberado fazer, se vocês acham certo, se São Paulino acha certo fazer isso, então não vai reclamar, certo? Não vai reclamar. Enfim, recado tá dado aí pra torcida, para os jogadores do Corinthians. Quarta-feira é pra morder até a orelha de maluco dentro de campo, certo? Não é pra perder essa vaga na final de jeito nenhum.
nem que vocês empurrem o goleiro junto com a bola pra gente se classificar. O negócio é simples. Estamos ganhando, um empate resolve nossa vida. E eu não aguento mais pênalti. Esse ano foi muita disputa de pênalti. Chega, por favor. Seguinte, terceiro tópico que eu peguei aqui, Sul-Americana. Tá? Essa semana, olha, eu vou falar pra você, tá? Eu vou falar como uma pessoa que vive o mundo de redes sociais, até porque eu faço vídeo pra internet, eu preciso estar em todas as redes sociais por aí, né? Então eu sei muito do que acontece nas redes sociais, uma rede aqui, outra rede aqui, sei muito do que acontece, certo? Então, nas redes sociais, no Twitter em si, tá tendo uma pequena guerra toda terça-feira de quando o Corinthians vai jogar com o Sul-Americana. Acho que não vai, acho que essa guerra vai acabar agora porque a gente vai pegar os Estudiantes, né? Mas aí a guerra que é o seguinte, que é gente que não gosta da Sul-Americana contra gente que gosta e defende a Sul-Americana, certo? Eu acho que é o seguinte, independente de você gostar ou não da Sul-Americana, você gostando ou não, o Corinthians está na Sul-Americana por puro demérito do próprio Corinthians, que estava na Libertadores e um grupo fácil, tá? Porque o grupo era fácil, era muito fácil passar, pelo menos em segundo, naquele grupo do Corinthians, tá? E o Corinthians não conseguiu por pura incompetência, porque pegou os times dentro de casa e perdeu, tá? É exatamente isso, tá? O Corinthians não está na Libertadores mais por pura incompetência do próprio Corinthians, por pura incompetência do senhor Luxemburgo, do senhor Fernando Lázaro e principalmente do senhor Duílio Monteiro Alves. Incluir os jogadores aí também, porque não tem como você tirar os jogadores dessa equação. Mas aí a gente foi para Libertadores, para Sul-Americana, perdão. A gente foi para Sul-Americana e não tem como a gente não ficar mais na Sul-Americana. A gente está na Sul-Americana, certo? Ah, Caio, você não está fazendo pós-jogos da Sul-Americana. Eu tenho motivos pessoais para não estar fazendo pós-jogo da Sul-Americana, tá? Basicamente porque de terça-feira eu jogo bola. E jogando, eu jogo futebol, né? Eu tenho um horário ali pra jogar futebol na terça-feira. E eu volto, mano, eu volto moído. Aí eu vejo um jogo de Sul-Americana, eu simplesmente não tenho vontade de fazer. Aí eu vou dormir, porque no outro dia tem que trabalhar. Só isso, tá? Mas não é que eu menospreze a Sul-Americana. Eu não gosto da Sul-Americana. Eu não gosto. Eu já falei aqui. Se eu fosse o Corinthians, eu jogava o Sub-20 pra jogar a Sul-Americana. E o Luxemburgo até fez isso no começo. Só que agora a gente vai jogar contra Estudiantes. Certo? Aí você vai falar, pô, qual que é o foco do Corinthians esse ano? Pra mim, o Corinthians tem dois focos. Time. Tá? Time, técnico, essas coisas. Porque o próprio corintiano hoje, a gente tem que pressionar pra renovação e transparência não ganhar mais. Esse pra mim é o foco principal. Mas o time, essas coisas, tem dois focos. Fazer os 45 pontos o mais rápido possível. E, se possível, papar aí uma Copa do Brasil. Fácil? Não é fácil. Nunca disse que é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é possível. E o tempo tá demonstrando que é possível. Tá certo? Tá demonstrando, a gente tá vendo o que tá acontecendo. A gente ganhou o primeiro jogo da semifinal. E dependendo de quem for o nosso adversário, se a gente passar pra final e o adversário for o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Muito possível a gente ganhar. Muito possível. Tá? Enfim. Cara, é muito, muito possível. Porém, acho que o nosso primeiro foco tinha que ser fazer os 45 pontos. Ah, mas e se a gente conseguir ir papando as fases da Sul-Americana e conseguir ganhar o título? Ótimo, vamos comemorar como um título. Mas não vamos comemorar como o principal objetivo do ano, até porque a gente nem classificado para a Sul-Americana esse ano a gente foi. A gente foi classificado para a Libertadores e foi eliminado da Libertadores para poder estar na Sul-Americana. Beleza? Então, se for perguntar para mim, de todas as competições que o Corinthians tem, se for para não priorizar alguma, eu vou falar para você a Sul-Americana. E essa é a minha opinião, ponto final. Porque a Sul-Americana é um subcampeonato. Quem é eliminado da Libertadores é a Sul-Americana.
Não tem. Cara, mas a Sul-Americana, ela dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Porque o Corinthians não tá na Copa do Brasil. Pô, ficar entre os 8 do Campeonato Brasileiro também dá. Então, a gente precisa colocar as coisas no nível. Eu acho que esse negócio da torcida ficar brigando é um bagulho muito besta. Até porque, como eu falei pra vocês, cara, se o corintiano não quer assistir o Corinthians na Sul-Americana, deixa o cara, tá ligado? Você não tem que obrigar o cara a assistir. Olha, você torce pro Corinthians, então você tem que assistir o Corinthians em todas as modalidades possíveis, porque, mano, se o cara não quer assistir, deixa ele não assistir. Até porque se eu fosse achar qualquer coisa que o corintiano tem que fazer alguma coisa ou não tem que fazer, eu acho que todo corintiano tem que assistir o meu canal. E uma minoria assiste. Né? Vamos combinar. Uma minoria, inclusive, que não tá inscrita. Inscreva-se. E bota o vídeo no grupo de WhatsApp dos seus amigos. Valeu? E, cara, um vídeo que eu queria ter feito aí essa semana e não fiz. Vamos falar sobre finais de ciclo. Porque é uma coisa muito dolorida pro corintiano, eu tô vendo isso. Eu vejo isso acontecer no corintiano, certo? Quantas e quantas vezes vocês me viram aqui falar do Sr. Gil, do Sr. Fábio Santos, até muitas vezes do Fagner. Já falei, inclusive, que não tinha que renovar com o Renato Augusto. Eu mudei de ideia. Né? Acho que mais um aninho o Renato Augusto pode entregar futebol pra gente. Mas tem muita coisa que acontece no Corinthians, tá ligado? Que quando a gente vê, eu fico incrédulo. Por exemplo, hoje, Coritiba 1, Corinthians 3, né? 3-1 Corinthians no Coritiba, em casa. O Gil jogou bem? Pô, jogou. Nada demais, ele fez um gol cagado. Saiu pro ataque umas 3 vezes, esquecendo que ele é zagueiro, né? Inclusive, enfim, não vou dar mais detalhes sobre isso. O Gil jogou bem? Pô, jogou. O Gil vem jogando bem? Não. E muita gente já botou, olha que partidaça do Gil. O Gil fez uma partidaça, cara. Nossa, olha o meu peito, ficou duro vendo o Gil jogar. Calma, cara. Calma. Não fez essa partidaça que você viu aí. Era o Curitiba. Seria uma partidaça contra o Palmeiras. Contra o Curitiba, não. Vamos combinar. Estamos de acordo aqui ou você acha que não? Qualquer partida vale contra um Vila Nova partidaça. A gente precisa pegar alguns recortes do cara, certo? Inclusive, acho que ele foi muito pro ataque hoje, pensando que se ele fizesse mais de um gol, a torcida ia parar de encher o saco dele. Não vai, Gil. Não vai. Mas Gil, Fábio Santos, esses jogadores que a própria diretoria tem muito pavor em se desvencilhar, né? Lembrar que o contrato do Fábio Santos acabava no passado, a diretoria renovou. Não duvido que renove esse ano de novo. Aí quando o cara faz uma partida ok, tem uma forçação de barra. Fala do Gil agora. Fala do Gil agora. Falo sim. Vamos falar, por exemplo, que se a gente pega um recorte de 10 jogos, se o Gil jogou 2 bem, é muito. Tá? Agora, na hora que você pegar um recorte... Na hora que você... Daqui, sei lá, 10 jogos. Se o Gil pegar esse recorte de 10 jogos, o Gil tivesse jogado 8 bem e 2 mal, aí você pode falar. Fala do Gil agora. Enquanto ele tá com esse recorte ridículo, aí você não pode falar. Sinto muito. Porque um jogo bem não apaga 9 jogo mal. Tá? Aí você vai... A gente precisa colocar... Mano, juro, a gente precisa começar a colocar o Corinthians à frente de qualquer coisa. Ah, jogador do Corinthians não sei o quê. Jogador do Corinthians não é o Corinthians, mano. O Corinthians é o Corinthians. Se jogador do Corinthians tá jogando mal, ou ele tem que ir pro banco, ou ele tem que sumir do clube. Ponto final. Porque eu juro pra vocês, eu não entendo Bruno Mendes, reserva do Gil. Eu não entendo. Vamos colocar as coisas onde elas estão. Se o Gil
se chamasse Gil e fosse uruguaio, quem você acha que seria convocado para a seleção uruguaia? O Gil ou o Bruno Mendes? Pois é. Nesse recorte que o Bruno Mendes é convocado e o Gil não tem motivo para o Gil ser titular. Ah, mas hoje ele fez um bom jogo. Ótimo. É o que a gente espera dele. Que ele faça bom jogo. Mas enquanto o recorte dele for muito mais pro ruim do que pro bom, ele não pode continuar sendo titular. Ele não pode ter contrato com o Corinthians. Certo? E nada paga o que ele fez de 2013, desde que ele chegou, né, no Corinthians, até 2015, até ele ir embora pro Shandong Luneng. Nada paga. Só que o atual, o Corinthians de hoje, pede um zagueiro melhor que ele. E temos zagueiro melhor que ele dentro do plantel. Aí se daqui 10 jogos o Gil tiver feito 8 bons e 2 ruins, eu volto aqui sem problema. Eu já me desculpei por várias coisas. Eu volto aqui falando, ó, realmente ele melhorou, parabéns, é isso que eu espero dele. Agora eu espero que essa implicância, né, do próprio Luxemburgo em sempre colocar Gil, Fábio Santos de titulares, não interessa o contexto, se essa implicância continuar e na quarta-feira isso tiver isso implicar em qualquer coisa que aconteça, certo? Uma eliminação, eu espero que esses caras e o técnico, eu espero que eles reconheçam o erro. Espero que o Luxemburgo chegue e fale, ó, a torcida me avisou muitas e muitas vezes sobre Gil e Fábio Santos e eu não ouvi. Tá certo? E eu espero, enquanto eles estão em campo, que eles honrem a camisa que estão vestindo, o salário que paga para eles. Certo? Espero que eles não errem. Mas é difícil, tá difícil pra caramba. A gente precisa começar a desatar esses nós. A gente precisa começar a tirar esse cordão umbilical que a gente tem com certos jogadores. Principalmente a diretoria precisa fazer isso. Cara, se o Real Madrid se desfez do melhor jogador da história deles tão facilmente, ó, não vamos renovar, obrigado por tudo que você fez, tá, Cristiano? Obrigado por 4 Champions quase seguidas, muito obrigado. Mas pode seguir seu caminho que a gente vai seguir o nosso. Não pode ser Gil e Fábio Santos e Fagner e companhia que a gente tem que se prender, né? Enfim. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!